Projeto Entender para Vivenciar, Doutrina Espírita Cristão, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, GEVEC. Estudando o livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, livro de Kardec, realizado por ele em 1862, com a sua última revisão em 1864, Kardec vê a necessidade de passar um livro mais resumido em relação aos estudos já realizados no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vê uma necessidade de já trazer informações mais simples, não é? E é o que eu espero estar passando para vocês, esse resumo de Kardec, e comentá-lo para ajudar a vocês entenderem sobre o que ele nos trouxe. E Kardec, nesse vídeo 57, que estamos seguindo os itens deste livro, então é o item 57, Kardec vai falar novamente sobre a caridade. O pobre que reparte o seu pedaço de pão com um outro mais pobre do que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá o que lhe sobra, sem de nada se privar. Quando Kardec nos traz essa questão, ele vai falar Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Marcos capítulo 12, versículo 12 a 41. Então vamos procurar aqui em Marcos. Nós temos o Evangelho, realizado uma tradução por Haroldo Dutra dos originais gregos. Então, pega-se os originais gregos e traduz fielmente, né, essa questão de nos trazer ali o que está escrito. E ali nós temos, então, em Marcos, capítulo 12, a seguinte situação: o óbolo da viúva. Eu gostaria de apresentar para vocês, este é o livro, é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento é uma tradução dos originais gregos, não é? Nós, cristãos, sabemos que ali há escrita em grego, aramaico, passa-se então toda a tradução para o grego, e após, não é, Paulo, então, né, tudo começa com Paulo de Tarso, os siríacos, a Síria, traduz novamente para o aramaico para a população em geral, que não sabia grego, tá? Mas tudo é passado para o grego. Lá está o que foi falado, né? O que foi dito. Então, Haroldo Dutra não é uma Bíblia espírita, ela é uma Bíblia de uso geral. Teve aqui a contribuição de um pastor de uma igreja evangélica e também de uma freira, né? Então contribuíram para a verdadeira ali, o original, a tradução original, tá bom? Então nós temos aqui o óbolo da viúva, Lucas capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, e Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, e Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Sentando defronte ao gasofilácio, contemplava com a turba, coloca a moeda, cobre no gasofilácio, e muitos ricos colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, que vale 1 quadrante. Convocando os seus discípulos, disse-lhes:
Amém vos digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio, pois todos colocaram do que lhe sobra. Ela, porém, do que lhe falta, colocou tudo quanto tinha, todo o sustento dela. Quero só fazer essa leitura, não é, do Novo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, para dizer que nós podemos doar muito mais do que a gente espera doar. Algumas pessoas acreditam apenas em dinheiro, e nós temos os nossos melhores sentimentos, e nesses sentimentos sobre esse pobre, porque somos imperfeitos, mas o pouco de nossa perfeição que vamos melhorando e depurando essas imperfeições, esse pouco que a gente vai depurando no decorrer das vidas, nós temos a oportunidade de doar, de mostrar, de ser exemplos. E nós temos um texto de Emmanuel, que Emmanuel vai buscar Lucas, capítulo 11, versículo 41, dizendo: todavia dai as coisas interiores como dádiva. Dai as suas coisas interiores. E Emmanuel vai dizer esmola. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a relação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais, se nos revele em circunstâncias alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem o pão e o agasalho, o remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade. Fortuna ou autoridade são bens que detemos. São os nossos sentimentos que nós detemos. Provisoriamente na marcha comum, que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim. Temos a nós mesmos. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos ao próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Para darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou, em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa que não se dispõe a servir diretamente ou que não ascende para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas ações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, eu convido você a doar o que você detém. Essa depuração do seu melhor sentimento.
muitos e muitos necessitam desse seu tempo, dessa sua palavra, desse seu bom ouvido, desse seu abraço caridoso. Eles necessitam, e como eu sempre também precisei, todos nós precisamos de um abraço, de um ouvido, de um aperto de mão. Doe o que você detém. E aí sim, você começa a compreender que a caridade, ela é muito maior do que o dinheiro. Ela é algo que transcende os nossos pensamentos. Porque até eles, quando dirigimos a alguém necessitado, através de nossas preces ou de nossa lembrança, é uma forma de doar o que nós detemos. A boa lembrança, o amor daqueles que estiveram aqui conosco e conviveram conosco e retornaram à pátria espiritual. Isso também é uma forma de caridade. Então, quero agradecer a oportunidade de estudo de hoje. Falando novamente sobre a caridade, continuaremos no vídeo 58. E que estejamos em paz com os nossos pensamentos e que possamos, através de nossas ações, demonstrar efetivamente a nossa mudança e o nosso melhor. Doe o seu melhor sentimento. Um grande abraço.